Boa noite. Hoje domingo, dia 14 de março de 2021. E apesar de ser um dia muito triste para mim, que é o dia em que eu completo 3 anos, em que eu não pude mais voltar para minha casa, que desabou aquele muro, entrou pela casa dentro, depois acabou estourando o esgoto e entrou pela casa dentro. E eu tive que ir me adaptando ao longo desses 3 anos, sem poder voltar para o meu lar com as minhas coisas, inclusive continuam exatamente como no dia fatídico, de 14 de março de 2018, então até uma atualização para quem pergunta. E um desabafo, que pelo menos isso eu posso fazer. E o processo corre na justiça, cumprindo todos aqueles prazos que vocês conhecem, e a gente está tentando nessa fase agora fazer um acordo, para eu pegar o apartamento de volta reformado e eles pagarem os meus prejuízos. Espero que isso dê certo, para que a gente possa sair dessa situação bem complexa, bem complicada, bem difícil. Eu solidária com todos os seres humanos que estão sofrendo nessa pandemia e essa situação de não poder voltar para casa, onde todo mundo fica o tempo inteiro me lembrando de que o fique em casa, o volte para casa, não saia de casa, é que eu não tenho a minha casa para voltar. Mas existe uma coisa maravilhosa e da qual eu agradeço, da qual eu tenho gratidão imensa no meu coração. Essa casa, por exemplo, é de uma amiga querida, da Olivia. E assim como ela, muitas mulheres, muitos seres angélicos, muitos abençoados seres, numa rede de apoio e de solidariedade, em alguns momentos desses 3 anos, acolheram meus filhos, me acolheram, enfim. E a gente vem vindo. E por este motivo tudo fica mais fácil. Então, com a gratidão no coração, eu quero vir falar disso, gente, de redes de apoio. Eu sempre fui uma mulher de projetos, E o ano passado, apesar da pandemia, nós fizemos alguns projetos pelo Projeto Mel, que era meio tipo ajudar com meditação online, com algumas questões ali, as pessoas da universidade e depois alguns agregados, pessoas que vieram de fora. E nós fizemos um evento internacional com cientistas para discutir a questão da Covid, que ninguém sabia o que era, como é que funcionava, E quem estava pesquisando isso em vários países, a gente conseguiu juntar e fazer em setembro o seminário internacional sobre as questões de Covid na visão da saúde, da segurança pública e também da tecnologia. E aí, paralelo a tudo isso, eu e a professora Maria do Carmo, que agora é a coordenadora do Projeto Mel, enquanto eu estou de licença, fazendo o mestrado, nós trabalhamos muito. Não viemos a público, nem viemos a falar com vocês do projeto, simpatizantes do projeto, porque a gente ainda estava escrevendo, projetando, correndo atrás de editais, enfim, para um projeto que tem a ver com isso que eu falei no início, que é a questão da rede de apoio. E aí, assim, eu depois de pesquisar tanto, estudar tanto e trabalhar tantos anos com as jornadas de desenvolvimento pessoal, uma coisa sempre me instigava. Quando a pessoa não tem nada, eu estou temporariamente nessa situação, mas logo eu vou ter meu dinheiro, vou ter minha casa de volta, vou ter minhas coisas todas. Mas quem não tem nada, quem não tem currículo, como eu tenho, como vocês têm, quem não tem histórico, quem não tem uma história, uma carreira, uma vida, Sabe de quem que eu estou falando? Das mulheres egressas do sistema prisional do Paraná, por exemplo, que nós escolhemos para fazer um projeto de jornada de desenvolvimento pessoal da mulher presa, ex-presidiária. E aí, o ano passado, isso já vinha vindo, nós amadurecemos essa conversa, enfim,
com as mulheres que estavam na coordenação do MEL. E nós pesquisando, e o meu coração também, e outras pessoas, o que seria uma rede de apoio a essas mulheres que vão sofrer muito, como todas as outras, né, na questão da pandemia, pós-pandemia. Mas pense assim, como será a vida de uma pessoa que sai de um sistema prisional, como, né, cometeu alguns erros? Quem de nós nunca cometeu erros nenhum, que não merece uma segunda chance? E aí eu comecei a pensar o que seria uma jornada para uma mulher dessa, que de repente nem a primeira chance ela teve. Talvez a vida que ela está tendo seja exatamente porque ela não teve a primeira chance. Mas vamos supor, né, que a gente tenha que, junto com essa equipe toda, vai trabalhar em proporcionar a segunda chance. Ela cumpriu a sua pena, enfim, independente do que aconteceu, histórias de vida, histórias de miséria, histórias de dor, histórias de violência, tem mil coisas. Que às vezes não justificam, mas explicam por que viveram o que viveram e estão saindo. Cumpriram, estão de ok com a lei. Mas agora imagina, nessa pandemia, sem emprego para pessoas que têm titulação, que têm bom currículo, que têm bons antecedentes criminais, não vai ter emprego. Imagina para uma mulher dessa, que sai de lá, sem nome, sem inserção social, sem recursos, sem conhecimento, sem nada, entende? Então, a ideia qual é? É a gente fazer um projeto piloto. Nós vamos fazer um projeto. Por que piloto? Não é piloto no sentido de que nós temos muitos saberes e vamos reunir todos eles com pessoas diferentes, com pessoas que trabalhavam nas jornadas, enfim. A Universidade Federal como pano de fundo, com todos os seus técnicos, seus cientistas, seus professores, estarão envolvidos. E a sociedade, eu estou chamando vocês exatamente por causa disso, né? Nós estamos aqui para conversar a princípio, para você despertar no seu coração, não precisa fazer nada, é só para você pensar sobre isso. A gente vai amadurecer isso agora ao longo de março, e aí eu vou fazer alguns chamamentos, alguns convites, alguns formulários, e a gente vai organizar isso bem com calma, bem com calma. Mas eu quero que vocês saibam o andamento das coisas. Então, para atualizá-las é o seguinte: nós fizemos uma tentativa ano passado de concorrer a um dinheiro, a uma possibilidade de edição do curso que nós faremos, de empreendedorismo para essas mulheres. Um empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E aí a gente conseguiu um recurso, não é muito, é um recurso pequeno, mas ele ao longo desses meses, né, fomos cumprindo as burocracias todas, e agora ele está lá na FUNPAR para que ele seja produzido um pregão eletrônico que vai inclusive abrir para todas as empresas que quiserem concorrer, né, enfim, como não é muito recurso, eu peço a Deus que tenha empresas interessadas, que façam então a edição. A gente já está nesse ponto, né, de produção. Agora em março, abril e maio, a gente vai produzir o curso no sentido das ementas, das palestras, quem vai fazer, quem não vai, enfim, os convidados, por isso que algumas pessoas ainda, né, ainda não, todas, né, nós vamos fazer os convites, eu e a professora Maria do Carmo vamos convidar algumas mulheres para falar, para fazer as palestras. Algumas outras a gente vai convidar para estar junto na equipe de produção do curso, do evento e de tudo mais. Porque esse curso de extensão para mulheres, né, de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, ele é um curso que vai dar não só o conteúdo, as práticas, as vivências, as condições, mas a ideia é criar uma rede de apoio a elas para que elas saiam desse projeto com uma mentoria nossa e dessas outras mulheres, que pode ser você, por exemplo, envolvidas, e uma rede de empresas, enfim, universidades, ONGs, quem quiser estar junto. E aí nós vamos estar fazendo então essa mediação para essa rede de apoio, dar o suporte necessário para que essa mulher saia
do curso, dessa mentoria, com seu produto vendendo, para que ela tenha renda, porque qual que é a ideia? Que a gente faça, inclusive vai ter formação para cooperativismo, para agregá-las entre si, se elas quiserem, obviamente, se elas desejarem. E aí a gente vai fazer isso para que elas tenham, então, nessa cooperativa entre elas ou individualmente, elas tenham algum tipo de renda, elas possam produzir alguma coisa que possa render para que ela tenha condição de viver e criar seus filhos, porque geralmente elas têm filhos e são mães de família e são arrimos de família, que é a coisa mais difícil, né? E aí para que não fiquem no submundo ou voltem para o crime, para a criminalização de alguma forma e possam ter acesso a estudar, a sonhar, né? Mas não só a sonhar, a produzir então a partir das metas que a gente vai estar trabalhando com planejamento, com desenvolvimento de várias técnicas, tecnologias e condições. E aí a gente precisa de muito suporte, porque a ideia é essa, é a gente criar uma matriz para que mostre para o Brasil, para o mundo, para todo lugar, que se você cria uma rede de apoio, dá uma sustentação, e nós, inclusive, criarmos nesse sentido uma política pública, né, para que elas saiam, então. E aí, para vocês saberem, a gente já está junto com o escritório social, que é onde tenta dar esse apoio a essas mulheres, né, ajudando de alguma forma, e a gente então vai dar esse suporte com esse treinamento, com esse curso, com essa mentoria, com esse acompanhamento, para que elas consigam esse propósito, que é, no final de contas, ter suporte emocional, voltem com a cabeça erguida para serem inseridas na comunidade, na sociedade, algumas inclusive inseridas pela primeira vez, terem voz, terem nome, terem uma história, e junto com o nosso apoio, elas poderem então, a gente observar, obviamente, como nós trabalhamos numa universidade federal, a gente pesquisa no sentido de que observar se isso que nós estamos fazendo realmente funciona, se isso vai dar certo, se é disso que elas precisam de outras coisas, né? Mas a ideia então é juntar uma grande rede de apoio, sabe? Com várias cabeças que pensem junto, corações que vibrem junto. Então o que eu quero hoje é apenas te contar que tudo está caminhando, apesar de não ter aparecido aqui para falar com vocês muito sobre as egressas, porque não adiantava vir falar, né, no meio desse processo todo de pandemia, da gente não ter conseguido ainda organizar o dinheiro para fazer o curso, enfim. Agora as coisas estão prontas, estão caminhando, e a gente adiou, obviamente, por conta desse isolamento, esse lockdown Curitiba que a gente tem que respeitar, para que a gente comece a fazer, se for o caso, e tudo estiver fluindo no semipresencial, a partir de maio, né, o curso, e enfim, mas sem problemas, a gente não tem problema de adiar se for necessário, mas a gente começaria a gravação das palestras, das aulas em maio, junho, para que a gente pudesse até julho ter feito tudo isso, e aí sim, no segundo semestre, o acompanhamento delas, a mentoria, o cuidado, né, a observação das suas famílias, para ver se todo mundo está na escola, se elas mesmas, né, não querem estudar mais, não querem ir para a escola, enfim. Todas as coisas necessárias, cuidados com a saúde, cuidados né, com todo o processo. Então eu te convido a, na sua especialidade, na sua competência pessoal, nas condições que você tem, você não tem interesse em agregar-se nessa rede de apoio, porque assim, pesado para uma pessoa, mas para 100 pessoas, para empresas, para as pessoas juntas, a gente consegue fazer muita coisa. A ideia é que a gente comece a desenvolver isso com 15 mulheres, até 15 mulheres, de 10 a 15 mulheres, para que a gente perceba exatamente se funcionam essas ideias, se essas coisas são que são necessárias. A gente já está, né, parceira com documento oficial da Secretaria de Segurança Pública, do Escritório Social, e a gente já está então com algumas mulheres envolvidas. E aí vocês que são simpatizantes do MEL, aliás, é uma coisa importante que a gente fale, que agora com a nova legislação da UFPRJ,
de extensão, a gente precisa que, de verdade, as mulheres tenham um plano de trabalho para estarem no projeto como voluntárias. Então, quem quiser, de alguma forma, pensar nisso que eu estou falando e propor depois alguma ação, não precisa ser um projeto, pode ser uma atividade, uma ação, no dia do curso levar um bolo, sabe, coisas desde essa mais pequena, mais simples e que toma menos tempo, até coisas maiores. Vocês depois conversam comigo e aí eu vou agregando no projeto, eu vou colocando o nome de vocês, porque para que eu agregue agora no sistema da UFPR, no SIGA, como voluntárias, vocês precisam estar em ação com alguma atividade. Isso é uma coisa também que logo em seguida nós vamos soltar um edital para voluntários, inclusive externos da UFPR, tá certo? Então era isso, eu queria dar esse recado hoje, com muito pesar, né, por todas as vítimas que têm acontecido aqui em Curitiba, no Brasil, no Paraná, enfim. Meu coração é muito conectado a todos vocês, as vítimas. A realidade é essa, a gente está com muitas pessoas nos hospitais, eles estão de verdade lotados. Gente, quem não é desse setor, não brinca com isso. Eu tive Covid em fevereiro, foi horrível, foi muito, muito, muito cruel, faltar respiração, não saber o que seria os próximos dias. Eu não conseguia ir para a cama e dormir em paz, porque eu tinha medo de me afogar. Eu não deitava, eu passei 20 dias sentada e eu tive o privilégio de estar numa casa bem cuidada, bem alimentada, com os medicamentos à minha disposição, por amor de uma rede de pessoas que se preocupam comigo, que me amam. E tem muitas pessoas por aí que nem sabem o que significa isso, né? Ter uma rede de apoio, ter uma estrutura, ter a condição, né? Ter o privilégio de ter teto e comida. Então, assim, vamos nos importar com essas pessoas, mas fazendo o que é possível para nós. Não adianta a gente sair pela rua fora agora e ir lá e tentar, não resolve. Então vamos na raiz das coisas. Vamos, né, ajudar as pessoas a terem renda, a pensarem nas suas vidas, a resolverem as questões mentais, traumas no seu coração. Vamos chamar as especialistas, vamos fazer junto as coisas, vamos ser modelo de uma rede de apoio de verdade de mulheres, para que outras possam também fazer. Já tem projetos lindíssimos por aí. Já tem pessoas fazendo coisas maravilhosas e elas fazem melhor quando fazem junto, né? Eu sempre lutei por essa fraternidade, por essa lealdade das parcerias, por mostrar que juntas, mulheres, não precisamos concorrer, nós podemos nos ajudar. E é disso que eu vim falar hoje. Então, muito obrigado por você ser uma das simpatizantes do Projeto MEL, projeto de extensão da universidade que eu ajudei a idealizar, mas não sou eu sozinha que construo. Dia após dia, mulheres maravilhosas têm se unido a nós. E eu te convido também, faça parte, conheça, venha junto, venha fazer parte agora do projeto das egressas, as mulheres egressas do sistema prisional do Paraná, do qual nós vamos nos dedicar mais intensamente. Então, tudo que foi feito nos bastidores, na organização, na busca de apoio, a gente já fez. Agora a gente vai partir para explicar mais ou menos como é isso e aí sim agregar e construir, tecer a teia junto com vocês. Venha. Um abraço no coração e cuidem-se. Fica em casa se você pode e ajude alguma família em volta de você a ter uma vida um pouco mais confortável. Olhe para as pessoas que estão próximas, né? Mande um abraço, mande um carinho. A gente está num mês agora que logo inicia o ano real, né? Porque o ano para mim não é esse gregoriano, é o ano que começa dia 20 de março. Então a gente está finalizando um ano e vai iniciar um novo ano, um novo tempo, uma nova energia, agora dia 20 de março. E aí eu desejo a vocês um bom ano e que a gente esteja junto.